A mão trêmula segura uma fotografia desbotada. Lágrimas escorrem pelo rosto marcado de rugas profundas e sujeira. O homem está sentado na calçada, cercado de indiferença, mas seus olhos fixos na imagem revelam algo diferente. Reconhecimento, dor antiga, amor impossível. Eu avisei pra você não De aparecer mais repente, aqui. saltos altos param à vir sua de novo, frente. vai Uma se voz arrepender. gelada corta o ar. Tire esse lixo daqui. Você está espantando meus clientes. Ele levanta o rosto devagar. E quando seus olhos se encontram, o mundo para. Ela empalidece. Ele sussurra apenas uma palavra, o nome dela, mas pronunciado de um jeito que só uma pessoa no universo poderia fazer. Aquele jeito que ela não ouvia há 23 anos. Esta é uma história sobre o preço do orgulho e o peso das escolhas que fazemos quando decidimos esquecer quem fomos. Sobre como a vida tem uma forma cruel e perfeita de nos colocar frente a frente com o passado que enterramos. E sobre como, às vezes, a redenção vem das mãos mais improváveis, sujas, machucadas, mas ainda capazes de segurar a verdade que nos liberta. Se você acredita que ninguém está além do perdão e que o passado sempre nos alcança, fique até o final. Esta história vai mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. E talvez, apenas talvez, a forma como você enxerga a si mesmo. Inscreva-se agora, porque você não vai querer perder o que acontece a seguir. Helena Correia tinha 45 anos e uma reputação impecável. Empresária do setor imobiliário, dona de 3 torres comerciais no centro da cidade e de um sobrenome que abria portas antes mesmo que ela precisasse empurrá-las. Seu mundo era feito de contratos assinados em restaurantes caros, carros importados e a certeza absoluta de que tinha construído tudo sozinha. Ela não tolerava fraqueza, não tolerava desculpas. E definitivamente não tolerava mendigos na porta de seu escritório mais novo, aquele prédio espelhado de 12 andares que simbolizava seu último triunfo. Para Helena, pobreza era uma escolha. Preguiça disfarçada de má sorte. Naquela manhã de novembro de 2025, ela saiu do carro importado com a postura de quem nunca duvidou de si mesma. Tailleur bege impecável, saltos que ecoavam autoridade, bolsa de couro que custava mais que o salário mensal de seus funcionários. O sol refletia no vidro do prédio como um espelho de vaidade urbana. Ela estava atrasada para uma reunião com investidores japoneses. Não tinha tempo para distrações, mas ali, bem na entrada principal, encostado na parede de mármore frio, havia um homem, sujo, magro, com roupas que pareciam ter décadas de uso. Ele segurava uma fotografia velha. Helena sentiu a irritação subir como bile. Aquilo era inaceitável. Ela tinha pago uma fortuna por segurança, por limpeza, por uma imagem corporativa irrepreensível. E agora, um mendigo ameaçava manchar tudo isso. Ela gesticulou para o segurança, mas o homem estava distraído com outro visitante. Então ela mesma se aproximou, decidida a resolver aquilo rapidamente. "O senhor precisa sair daqui imediatamente", ela disse, voz cortante como lâmina. "Este é um prédio comercial privado. Há abrigos públicos a 3 quarteirões. Vá para lá." Ele não se moveu. Continuou olhando para a fotografia, como se ela não tivesse falado absolutamente nada. A raiva de Helena aumentou. Como ele ousava ignorá-la? "Está me ouvindo?" Ela elevou o tom, chamando a atenção de pessoas que passavam. "Tire esse lixo daqui e vá embora antes que eu chame a polícia." Foi quando ele finalmente levantou o rosto, e Helena sentiu algo estranho. Um arrepio que começou na nuca e desceu pela coluna. Os olhos dele eram azuis, azuis demais. Azuis de um jeito que ela conhecia, mas não conseguia localizar na memória. Ele tinha rugas profundas, barba grisalha desgrenhada, pele queimada de sol e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda. Mas aqueles olhos... "Helena", ele disse, apenas isso, uma palavra.
Mas o jeito como ele pronunciou, com uma suavidade antiga, com uma familiaridade que atravessou 2 décadas, fez o mundo dela vacilar. Ela deu um passo atrás, instintivamente, como se tivesse levado um soco invisível. "Como você sabe meu nome?" ela perguntou, mas a voz saiu trêmula, diferente da autoridade anterior. Ele sorriu, um sorriso triste que carregava o peso de anos inteiros. "Eu sempre soube." E então ele virou a fotografia. Era uma imagem desbotada de 2 jovens sorrindo. Ela reconheceu a si mesma imediatamente. 22 anos, cabelo comprido, sorriso enorme. E ao lado dela, um rapaz. O chão pareceu se abrir sob os pés de Helena. Aquele rapaz na fotografia tinha olhos azuis impossíveis. E um sorriso que ela tinha passado 23 anos tentando esquecer. "Daniel." Ela sussurrou, incrédula. Não podia ser. Daniel Mendes tinha desaparecido. Tinha sumido da vida dela como fumaça, sem explicações, sem despedidas. Ela tinha tentado encontrá-lo, mas todas as pistas levavam a lugar nenhum. Eventualmente, ela convenceu a si mesma de que ele a tinha abandonado, que tinha escolhido partir. E com o tempo, aquela dor virou raiva. Raiva virou indiferença. Indiferença virou esquecimento. Ou pelo menos era o que ela dizia para si mesma. "Você me reconhece", ele disse, não como pergunta, mas como constatação dolorida. Helena olhou ao redor, desesperada. Pessoas observavam, funcionários paravam. Ela não podia ter aquela conversa ali, na frente de todos, com um mendigo que afirmava ser o homem que ela amou na juventude. Era absurdo, era impossível, era destruidor. "Isso é loucura", ela disse, tentando recuperar o controle. "Daniel Mendes morreu, ou desapareceu, tanto faz. Foi há mais de 20 anos. Você é só um aproveitador tentando me extorquir." Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que estava mentindo. Sabia porque seus olhos não mentiam. Aqueles olhos azuis inesquecíveis. Daniel não reagiu à acusação. Apenas continuou olhando para ela com aquela expressão de quem carrega dor demais para caber em palavras. "Eu não vim pedir dinheiro, Helena. Vim devolver algo que sempre foi seu." Ele estendeu a mão, oferecendo a fotografia. Mas Helena não a pegou. Não podia. Porque tocar aquilo significaria admitir que tudo era real. Que o homem destruído à sua frente era realmente a pessoa que ela amou com cada célula do corpo. A pessoa que desapareceu e levou consigo um pedaço dela que nunca foi recuperado. "Você precisa ir embora", ela disse, voz quebrando no final. "Agora." Ele assentiu devagar, como se esperasse aquela reação. Guardou a fotografia no bolso rasgado da jaqueta suja. Mas antes de virar para ir embora, ele disse algo que perfurou as defesas cuidadosamente construídas de Helena. "Eu nunca te abandonei. Eu perdi tudo tentando te salvar, e você nem soube." Então ele começou a andar, lentamente, arrastando os pés descalços na calçada quente. Helena ficou parada, congelada, enquanto seu mundo inteiro desmoronava em câmera lenta. Porque aquela frase não fazia sentido. Ela nunca precisou ser salva. Nunca esteve em perigo. Ou pelo menos, era o que ela sempre acreditou. Mas e se estivesse errada? Ela entrou no prédio em transe, ignorando a reunião, ignorando as ligações, ignorando tudo. Trancou-se no escritório e, pela primeira vez em anos, permitiu-se lembrar. Lembrar de Daniel, o rapaz brilhante da faculdade de arquitetura, filho de uma família simples, mas com um talento extraordinário. Lembrar do amor intenso e improvável que floresceu entre a filha da elite e o bolsista pobre. Lembrar da promessa que fizeram, construir algo juntos contra tudo e todos, e lembrar do dia em que ele desapareceu sem avisos, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. O que realmente aconteceu naquele verão de 2002? E por que Daniel estava nas ruas?
Helena passou a tarde inteira olhando pela janela do escritório, incapaz de trabalhar. A cidade se movia lá embaixo, indiferente à tempestade que explodia dentro dela. Ela cancelou a reunião com os japoneses. Inventou uma desculpa vaga sobre emergência familiar. Sua assistente, Márcia, percebeu que algo estava errado, mas teve sabedoria suficiente para não perguntar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, Helena finalmente pegou o celular. Digitou um nome que não pesquisava há anos: Daniel Mendes. Os resultados foram escassos. Um perfil de rede social abandonado desde 2007. Nenhuma foto recente. Nenhuma pista. Como se ele tivesse sido apagado. Ela fechou os olhos e forçou a memória a voltar. Verão de 2002. Ela tinha 22 anos e acabara de se formar em administração de empresas. Daniel estava no último ano de arquitetura. Eles se conheceram numa festa universitária banal e a conexão foi instantânea. Aquele tipo de química rara que faz o resto do mundo desaparecer. Ele era diferente dos rapazes que seu pai aprovava. Não tinha sobrenome importante, não tinha conta bancária robusta, não tinha futuro garantido, mas tinha paixão, tinha sonhos enormes e tinha um jeito de olhar para ela que a fazia sentir vista pela primeira vez na vida. Eles namoraram escondido por 6 meses. Helena sabia que seu pai, Augusto Correia, jamais aceitaria. Ele já tinha planos para ela, casamento arranjado com o filho de um empresário amigo, fusão de impérios, continuidade da linhagem. O amor não estava na equação. Mas Helena era teimosa, acreditava que podia mudar as regras. Então, numa noite fatídica de dezembro, ela levou Daniel para jantar na mansão familiar. Apresentou-o como o homem que amava. Seu pai ficou em silêncio durante toda a refeição, avaliando Daniel com olhos de predador. Quando o rapaz foi embora, Augusto proferiu uma sentença glacial. Se você continuar com esse garoto, está fora da família, sem herança, sem sobrenome, sem nada. Helena desafiou o pai. Escolheu Daniel. Saiu de casa com uma mochila e coragem juvenil. Eles alugaram um apartamento minúsculo, viveram de bicos e trabalhos temporários, mas eram felizes. Planejavam abrir um escritório de arquitetura e incorporação juntos, ele desenhando, ela administrando. Era um sonho simples e gigante ao mesmo tempo. Mas então, sem aviso, tudo desmoronou. Uma manhã de março, Helena acordou e Daniel não estava lá. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Ela procurou desesperadamente. Ligou para a família dele, que disse apenas que ele tinha viajado. Esperou dias, semanas, ele nunca voltou e ela nunca entendeu por quê. A dor daquela época ainda estava viva, pulsando como ferida mal curada. Helena tinha voltado para a casa do pai, humilhada e destruída. Augusto a recebeu sem palavras de conforto, apenas com um acordo. Você vai trabalhar comigo e provar que merece o sobrenome Correia. E ela provou. Trabalhou feito condenada, engoliu o orgulho, aprendeu o jogo sujo do mercado imobiliário. Quando o pai morreu 10 anos depois, ela já comandava metade do império. Herdou o resto. Transformou a empresa. Tornou-se implacável, fria, eficiente. Porque emoção era fraqueza, e fraqueza não tinha lugar no mundo que ela agora dominava. Mas sempre houve uma pergunta sem resposta. Por que Daniel a abandonou? Agora, 23 anos depois, ele reaparecia nas ruas, destruído, vivendo na miséria, afirmando que tinha tentado salvá-la. Nada disso fazia sentido. Helena pegou o telefone novamente e ligou para Rodrigo, seu advogado particular, também filho de amigos antigos da família. Preciso que você investigue alguém para mim. Daniel Mendes. Urgente. Quero saber tudo. Onde esteve, o que aconteceu, como acabou na rua. Tudo. Rodrigo, eficiente como sempre, prometeu resultados em 48 horas.
Mas Helena sabia que não conseguiria esperar tanto. Ela precisava de respostas agora. Precisava entender como o rapaz brilhante de 23 anos atrás tinha se tornado aquele fantasma quebrado. Ela saiu do escritório quando já estava escuro. Em vez de ir para casa, dirigiu sem destino, como se o carro soubesse para onde ela precisava ir. E de alguma forma, acabou de volta na rua onde tinha encontrado Daniel pela manhã. Ele ainda estava lá, sentado no mesmo lugar, encostado na parede, protegido apenas por um cobertor fino. Helena estacionou e ficou observando de dentro do carro. Ele parecia menor agora, encolhido pelo frio da noite. Outras pessoas passavam, ninguém olhava. Era invisível, como milhares de outros invisíveis que povoam as cidades grandes. Como ela tinha se tornado tão cega para o sofrimento ao redor. Ela saiu do carro antes que a coragem fugisse. Caminhou até ele devagar, o som dos saltos ecoando na rua vazia. Daniel levantou o rosto quando a sombra dela o cobriu. "Eu sabia que você voltaria", ele disse, voz rouca, mas suave. Helena sentou-se na calçada ao lado dele, sem se importar com o tailleur caro. "Preciso saber o que aconteceu. Preciso entender." Ele fechou os olhos, como se reunisse forças para abrir portas que preferia manter trancadas. "Você tem certeza? Porque algumas verdades destroem a gente, Helena. E eu passei 23 anos protegendo você disso." Ela respirou fundo. "Eu preciso saber." Daniel abriu os olhos e neles havia uma tristeza tão profunda que Helena sentiu vontade de chorar. "Seu pai me procurou 3 dias depois daquela noite. Ofereceu dinheiro para eu desaparecer da sua vida. Eu recusei. Então ele mudou de estratégia." A voz dele tremeu. "Ele disse que tinha provas falsas de que eu estava envolvido com tráfico de drogas. Disse que iria me denunciar, me destruir, garantir que eu nunca trabalhasse como arquiteto. Mas faria tudo isso só se eu continuasse com você. Se eu partisse, ele esqueceria tudo. Eu não acreditei. Achei que era blefe. Então fiquei." Daniel pausou, engolindo a emoção. 3 semanas depois, fui preso. Acusações falsas, testemunhas compradas. Seu pai tinha poder demais. O mundo de Helena desabou pela segunda vez naquele dia. "Você foi preso?" Ela sussurrou incrédula. "Por que você não me contou?" Daniel sorriu tristemente. "Tentei. Mandei cartas. Pedi que amigos avisassem você. Mas seu pai controlava tudo. Isolou você completamente. Passei 5 anos na prisão, Helena. Quando saí, você já estava casada com o filho do empresário que seu pai escolheu. Vi as fotos nos jornais. Você parecia feliz. Então eu desisti. Deixei você viver a vida que merecia." Helena cobriu o rosto com as mãos, lágrimas finalmente escapando. Tudo era mentira, tudo. Seu pai tinha destruído Daniel e ela nunca soube. Mas seria tarde demais para consertar? Helena chorou ali na calçada, ao lado do homem que amou e perdeu, sentindo o peso esmagador de 23 anos de mentiras. Daniel não tentou consolá-la, apenas ficou em silêncio, respeitando a dor dela. Quando as lágrimas finalmente pararam, ela limpou o rosto com as costas das mãos, sem se importar com a maquiagem borrada. "Eu me casei com Ricardo Tavares 2 anos depois que você desapareceu", ela disse, voz embargada. "Meu pai arranjou tudo. Disse que era o melhor para mim. E eu aceitei porque estava cansada de lutar, cansada de estar sozinha. O casamento durou 8 anos. Ele me traía com a secretária. Nos divorciamos em 2012. Não tive filhos. A confissão saiu como purga. Como se ela precisasse que Daniel soubesse que a vida que ele imaginou para ela, aquela vida feliz nos jornais, nunca tinha existido. Meu pai morreu em 2012, logo depois do divórcio. E sabe qual foi a última coisa que ele me disse? Disse que tinha feito tudo para me proteger, que eu entenderia um dia. Eu nunca entendi, até agora." Ela olhou para Daniel, realmente olhou, vendo além da sujeira e das roupas rasgadas.
Ele te destruiu e destruiu a gente, e eu nunca soube. A culpa era uma pedra gigante no peito dela, roubando o ar. Daniel balançou a cabeça devagar. Você não tem culpa, Helena. Você era jovem, confiava nele. E ele usou isso contra nós dois. Mas Helena não conseguia aceitar a absolvição. Como ela não percebeu? Como não questionou mais? Como aceitou que Daniel simplesmente desapareceria sem explicações? Eu deveria ter procurado mais. Deveria ter insistido. Deveria ter... Mas Daniel a interrompeu suavemente. Você fez o que podia. Seu pai era poderoso. Ele cobriu todos os rastros. Até minha família acreditou nas mentiras. Pensaram que eu tinha me envolvido com coisas erradas. Me viraram as costas. Quando saí da prisão, não tinha ninguém. Nada. Comecei do zero. Ou tentei. Helena engoliu em seco. O que aconteceu depois da prisão? Daniel olhou para as próprias mãos, marcadas por calos e cicatrizes. Tentei reconstruir. Arrumei trabalho em construção, bicos, qualquer coisa. Mas a ficha criminal fechava portas. Ninguém contratava ex-presidiário. Morei em pensões baratas, dividi quartos com desconhecidos. Lutei durante anos. Mas a vida na rua tem uma forma de sugar a esperança da gente aos poucos. Perdi um trabalho, depois outro, fiquei doente, não tinha dinheiro para médico. E quando você perde tudo, quando não tem mais nada para segurar, é fácil desistir. Muito fácil. A voz dele carregava o cansaço de décadas de sobrevivência. Há quanto tempo você está nas ruas? Helena perguntou, embora tivesse medo da resposta. 8 anos, ele respondeu, e aquilo foi uma facada no coração dela. 8 anos vivendo assim, enquanto ela acumulava torres, carros, sucesso. 8 anos de invisibilidade e frio, enquanto ela dormia em lençóis de seda. A injustiça era tão brutal que quase parecia planejada pelo universo. Por que você nunca tentou me procurar? Me dizer a verdade? Daniel sorriu novamente, aquele sorriso triste que ela estava começando a odiar. E dizer o quê, Helena? Que seu pai me destruiu? Que você construiu sua vida sobre a mentira dele? Ia fazer o quê com essa informação? Ia trazer meus 5 anos de volta? Ela não tinha resposta. Porque ele estava certo. O que ela faria? Teria acreditado? Teria confrontado o pai? Ou teria escolhido a versão mais confortável da história? Então por que apareceu hoje? Por que agora? Daniel respirou fundo, como se a próxima parte fosse ainda mais difícil. Porque estou doente. Câncer nos pulmões. Os médicos do posto de saúde disseram que tenho no máximo 6 meses. E eu não queria morrer sem que você soubesse a verdade, sem que você entendesse que eu nunca te abandonei, que eu te amei até o último dia que pude, e que se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo, até a prisão, porque valeu a pena. Você valeu. O mundo parou. 6 meses. As palavras ecoaram na cabeça de Helena como um grito distante. Ele estava morrendo. Daniel estava morrendo, e ela tinha o humilhado naquela manhã, chamado-o de lixo, ameaçado chamar a polícia. A ironia era tão amarga que ela quis gritar. Não, ela disse, voz firme de repente. Não, você não vai morrer nas ruas como um ninguém, não depois de tudo. Ela se levantou, determinação substituindo o desespero. Você vai vir comigo, agora. Vou arrumar tratamento, médicos, tudo. Vou consertar isso. Mas Daniel balançou a cabeça. Não é sua responsabilidade, Helena. Eu vim fazer as pazes com o passado, não buscar salvação. Cale a boca, ela disse, surpreendendo a ambos com a rispidez. Você gastou 23 anos pagando por um crime que não cometeu. Perdeu tudo por minha causa. Se você acha que vou deixar você morrer sozinho, numa calçada, não me conhece mais. Ela estendeu a mão e dessa vez não estava tremendo. Estava firme, decidida, carregando todo o peso da dívida que acabara de descobrir. Daniel olhou para a mão dela por um longo momento. Havia resistência nele, orgulho ferido, dignidade tão frágil quanto vidro.
Mas havia também cansaço, tanto cansaço, e talvez, apenas talvez, um resto de esperança que ele pensou ter perdido há muito tempo. Lentamente, ele aceitou a mão dela e se levantou. Helena o levou até o carro, ignorando os olhares de quem passava, ignorando o cheiro de rua que impregnava as roupas dele, ignorando tudo, exceto a urgência de compensar, de alguma forma, 2 décadas de injustiça. No caminho para sua casa, eles ficaram em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era carregado de memórias, de dor reconhecida, de pontes sendo reconstruídas tijolo por tijolo. Quando chegaram à cobertura luxuosa dela, Daniel hesitou na porta. "Isso não parece certo", ele murmurou. "Eu na sua casa, sujando tudo." Helena segurou o braço dele com gentileza. "Você não está sujando nada. Você está voltando para casa. Finalmente." Ela preparou um banho quente, separou roupas limpas, fez comida. Enquanto Daniel se lavava, Helena sentou-se na sala e deixou a realidade afundar. Seu pai tinha sido um monstro. Um monstro que ela adorou, obedeceu e tentou honrar até a morte dele. E tudo o que ela construiu, o império, o sucesso, a reputação, estava manchado pelo sangue de uma injustiça devastadora. Como ela seguiria em frente sabendo disso? Como olharia no espelho? E, mais importante, como compensaria Daniel pelos anos roubados dele? Mas antes que ela pudesse encontrar respostas, o telefone tocou. Era Rodrigo, o advogado. E o que ele estava prestes a revelar tornaria tudo ainda mais complicado. Helena atendeu o telefone com o coração acelerado. "Rodrigo!" A voz dele estava estranha, hesitante de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. "Helena, você está sentada? Preciso te contar algo sobre Daniel Mendes, algo que, bem, muda tudo." Ela apertou o telefone contra a orelha, sentindo o medo subir. "Fala logo, Rodrigo." Ele suspirou pesadamente. "Seu pai realmente armou para ele. Eu achei os documentos, testemunhas pagas, provas plantadas, tudo. Mas tem mais, muito mais. E você não vai gostar." O tom dele era de funeral. Seu pai usou o nome de Daniel para registrar contratos falsos. Desviou fundos públicos e colocou a culpa nele. Daniel não foi só preso injustamente. Ele foi o bode expiatório de um esquema gigante. Helena sentiu as pernas fraquejarem. "O quê?" A palavra saiu num sussurro desacreditado. Rodrigo continuou, implacável. "Os terrenos que formaram a base do Império Correia, aqueles 3 lotes na Zona Leste que seu pai comprou em 2003 por preço irrisório, foram adquiridos com dinheiro de propina. E quando a investigação começou, ele criou uma trilha falsa que levava até Daniel. Plantou documentos, forjou assinaturas. Daniel foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Tudo falso, tudo arquitetado pelo seu pai." O silêncio na linha foi ensurdecedor. Então Rodrigo acrescentou, a voz quebrando: "Helena, tudo que você tem hoje foi construído sobre a destruição daquele homem." O telefone escorregou das mãos dela e caiu no sofá. A sala girava. Ela tinha que escolher entre vomitar ou gritar, e não conseguia fazer nenhuma das duas coisas. Seu império, suas torres, seu nome, seu legado, era podre até a raiz. Estava manchado de sangue, de mentiras, de uma crueldade tão calculada que parecia impossível ter vindo do homem que ela chamava de pai. Augusto Correia não tinha apenas separado 2 jovens apaixonados. Ele tinha destruído uma vida inteira, roubado anos, saúde, dignidade, futuro. E usou os destroços como alicerce do próprio sucesso. Como Helena poderia continuar vivendo nessa casa, trabalhando nessa empresa, carregando esse sobrenome. Daniel saiu do banheiro nesse momento, limpo, vestindo roupas que ficavam largas demais nele. O rosto estava melhor, menos marcado pela sujeira, mas as rugas de sofrimento permaneciam. Ele viu a expressão de Helena e parou. O que aconteceu? Ela olhou para ele,
olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Eu acabei de descobrir que tudo que tenho foi roubado de você. Que meu pai não só te colocou na prisão, mas usou seu nome para cometer crimes. Que você carregou a culpa dele durante todos esses anos. A voz dela quebrou. E o pior é que eu vivi bem às custas disso. Eu dormi em paz enquanto você apodreceu numa cela. Eu sou cúmplice. Daniel atravessou a sala devagar e sentou-se ao lado dela. Não disse nada por um longo momento. Apenas respirou, processando. Finalmente ele falou, e a voz era surpreendentemente calma. Você não sabia. Não pode se culpar por algo que não sabia. Mas Helena balançou a cabeça violentamente. Não importa se eu sabia ou não. O resultado é o mesmo. Você perdeu tudo e eu ganhei tudo. E agora descobrimos que uma coisa levou à outra. Como isso não é culpa minha? Ela enterrou o rosto nas mãos, finalmente deixando as lágrimas caírem. Eu deveria devolver tudo, desfazer a empresa, entregar as torres, alguma coisa, qualquer coisa que faça sentido. Daniel pegou as mãos dela com gentileza, afastando-as do rosto. Suas mãos eram ásperas, marcadas por anos de trabalho duro e sobrevivência, mas o toque era incrivelmente suave. Helena, olha para mim. Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos azuis que continuavam surpreendentemente gentis apesar de tudo. Destruir o que você construiu não vai me devolver os anos perdidos. Não vai curar minha doença. Não vai mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Ele apertou as mãos dela. Use o que você tem para fazer diferente, para ser diferente. Seu pai usou poder para destruir. Você pode usar para reconstruir, começando comigo se você quiser, mas depois estendendo para outros. As palavras dele acertaram Helena como um raio de clareza em meio ao caos. Ele tinha razão. Autoflagelação não consertava nada, mas ação, talvez, pudesse começar. Vou pagar o melhor tratamento para você. Vou achar os melhores médicos do país, do mundo, se necessário. Daniel começou a protestar, mas ela o interrompeu. Não é caridade, não é culpa, é justiça. É o mínimo que você merece depois de tudo. Ela limpou o rosto, respirou fundo, sentindo a determinação substituir o desespero. E vou fazer mais. Vou abrir uma fundação para ex-presidiários injustamente condenados, para pessoas em situação de rua. Vou usar cada centavo desse dinheiro sujo para limpar pelo menos uma parte do mal que meu pai fez. Daniel sorriu, e pela primeira vez era um sorriso real, sem tristeza. Você sempre foi teimosa. Helena riu entre lágrimas, reconhecendo o eco de conversas antigas, de quando eram apenas dois jovens idiotas, acreditando que o amor conquistaria o mundo. E você sempre foi impossível de convencer. Por um momento, o peso de 23 anos pareceu mais leve. Não tinha desaparecido. Nunca desapareceria completamente, mas estava sendo compartilhado. E isso fazia diferença. Ela não estava mais sozinha com a verdade. Eles estavam juntos nisso, para o bem ou para o mal. Mas há um problema, ela disse, a realidade voltando. Minha família, meus sócios, quando souberem que estou ajudando você... Daniel ficou sério. Eles vão questionar, vão te pressionar, talvez até tentar te parar. Helena sabia que ele estava certo. Sua mãe, sempre preocupada com aparências. Seu tio Marcelo, sócio minoritário, mas influente. Os investidores que veriam qualquer escândalo como ameaça aos lucros. Eles vão dizer que você está tendo um colapso emocional, que precisa se afastar da empresa, que está sendo manipulada. Ele a olhou intensamente. Helena, eu não quero que você perca tudo por minha causa. De novo, mas ela já tinha tomado a decisão. Eu não vou perder nada. Vou escolher. Pela primeira vez na vida, vou escolher o que é certo em vez do que é conveniente. E se eles não gostarem, problema deles. Mas provar era mais difícil que decidir.
No dia seguinte, quando Helena convocou uma reunião extraordinária do conselho para anunciar mudanças estruturais na empresa, a resistência foi imediata e feroz. Seu tio Marcelo praticamente explodiu. Você enlouqueceu? Criar uma fundação para criminosos? Contratar esse mendigo como consultor de projetos sociais? Helena, isso vai destruir nossa reputação. Outros conselheiros concordaram, vozes sobrepostas criando um coral de desaprovação. Mas Helena permaneceu firme, de pé na cabeceira da mesa, sentindo Daniel observando da porta. Então que destrua, ela disse, voz cortando o barulho, porque reputação construída sobre mentiras não vale nada, e eu prefiro ser lembrada como a mulher que tentou consertar os erros do pai, do que como aquela que perpetuou. Mas enquanto ela falava, não percebeu o olhar de Marcelo. Um olhar que escondia segredos ainda mais escuros. Segredos que em breve viriam à tona. A reunião terminou em tumulto. 3 conselheiros pediram demissão imediata. Marcelo ameaçou processar Helena por má gestão. A secretária chorou no corredor, temendo pela própria estabilidade. Mas Helena não recuou. Assinou os papéis que precisavam ser assinados, autorizou transferências, reestruturou prioridades. Quando todos foram embora, ela voltou para casa exausta, mas estranhamente leve. Daniel a esperava na cozinha, tentando preparar chá com as mãos trêmulas. Como foi? Ela se jogou no sofá. Horrível, maravilhoso, libertador, ainda não sei direito. Ele trouxe 2 xícaras, sentou-se ao lado dela. Você tem certeza disso? Helena olhou para ele. Tenho. Pela primeira vez em anos tenho certeza de algo. Nos dias seguintes, Helena mergulhou de cabeça na nova missão. Contratou os melhores oncologistas de São Paulo para cuidar de Daniel. Os exames confirmaram o câncer avançado, mas havia protocolos experimentais, tratamentos que poderiam prolongar a vida dele, talvez até reverter parte do dano. Daniel resistiu inicialmente. O custo era absurdo, mas Helena foi inflexível. Deixa eu fazer isso, deixa eu tentar. E lentamente ele cedeu. Começou as sessões de quimioterapia, os procedimentos dolorosos, a luta diária contra as células rebeldes. Helena o acompanhava em cada consulta, segurava sua mão durante as crises, limpava o vômito, testemunhava a batalha íntima e brutal que era sobreviver. Enquanto isso, a Fundação Recomeço tomava forma. Helena doou metade de suas ações da empresa para financiá-la. A notícia explodiu na mídia. Jornais especulavam sobre sua sanidade mental. Revistas de negócios publicavam artigos questionando sua capacidade de liderança. Mas também houve apoio inesperado. Ex-presidiários começaram a compartilhar suas histórias nas redes sociais. Famílias de pessoas injustamente condenadas entraram em contato. Uma onda de gratidão e esperança começou a crescer, pequena, mas real. Helena percebeu que não estava sozinha. Havia outros Daniels por aí, outras vidas destroçadas por sistemas corruptos, e ela podia ajudar. Talvez não todos, mas alguns, e alguns já era alguma coisa. Foi durante uma dessas manhãs ocupadas que o telefone tocou. Era Rodrigo novamente, e a voz dele estava ainda mais grave. Helena, preciso te ver. Agora. Descobri algo sobre Marcelo. Meia hora depois, eles estavam num café discreto. Rodrigo empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Seu tio estava envolvido nos esquemas do seu pai. Não era só o Augusto. Marcelo sabia de tudo, participou de tudo e lucrou com tudo. Pior, ele está tentando reunir votos no conselho para te destituir. Alega incompetência, desvio de finalidade corporativa, comprometimento emocional. Ele quer assumir o controle da empresa antes que você exponha os podres todos. O mundo de Helena tremeu novamente. Não bastava o pai, o tio também. Ele tem votos suficientes?
Rodrigo fez uma careta. Está perto. Dos 9 conselheiros, ele já tem 4. Precisa de 5 para te afastar. Está pressionando os indecisos com ameaças veladas. Helena fechou os olhos, sentindo o cansaço de batalhas sucessivas. Mas então pensou em Daniel, lutando contra o câncer numa clínica caríssima que ela pagava. Pensou nas famílias que já estavam sendo ajudadas pela fundação. Pensou na menina de 22 anos que tinha sido, cheia de sonhos e amor, antes que tudo desmoronasse. Então vamos expor tudo, ela disse, abrindo os olhos com determinação renovada. Vamos tornar público cada documento, cada crime, cada mentira, inclusive os de Marcelo. Deixa queimar tudo se for necessário, mas não no escuro. Rodrigo hesitou. Isso vai destruir a empresa, Helena. Você entende isso? Quando a verdade sair sobre os terrenos, a corrupção, os subornos, a Correia Incorporações vai afundar. Acionistas vão fugir. Contratos serão cancelados. Vocês podem perder tudo. Helena assentiu devagar. Eu sei, mas a outra opção é continuar construindo sobre ossos. Continuar perpetuando o legado de destruição do meu pai. E eu não consigo mais. Não depois de olhar para o Daniel e ver o preço real do meu conforto. Ela se levantou, decidida. Prepara tudo. Vamos entregar para a imprensa, para o Ministério Público, para quem quiser investigar. E que venha o que vier. Rodrigo a olhou com algo entre admiração e medo. Você tem coragem. Vou te dar isso. A bomba estourou numa terça-feira de manhã. Reportagem de capa em 3 jornais de grande circulação. Império Correia, construído sobre injustiça. As evidências eram irrefutáveis. Documentos, testemunhos, a história de Daniel contada em detalhes dolorosos. A reação foi imediata. Marcelo foi preso antes do meio-dia. Outros envolvidos nos esquemas antigos começaram a ser investigados. As ações da empresa despencaram. Clientes cancelaram contratos. Funcionários pediram demissão, temendo contaminação por associação. Em 72 horas, o império que levou décadas para construir estava desmoronando em câmera lenta. E Helena assistia de sua sala, sentindo alívio em vez de desespero. Era como se um peso gigante tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Daniel estava ao lado dela quando a empresa finalmente declarou falência, 3 semanas depois das revelações. Eles estavam na varanda da cobertura, observando o pôr do sol pintar a cidade de dourado. Você perdeu tudo, ele disse, voz suave. Helena balançou a cabeça. Não, eu perdi coisas, edifícios, dinheiro, um sobrenome manchado, mas ganhei algo mais importante. Ela olhou para ele. Ganhei paz, ganhei dignidade, ganhei a chance de recomeçar do jeito certo. Daniel sorriu, aquele sorriso que ela amava, agora mais frequente desde que o tratamento começou a fazer efeito. Você sempre foi corajosa. Só precisava lembrar disso. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Nós 2 precisávamos lembrar de quem éramos antes do mundo nos quebrar. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. A Fundação Recomeço sobreviveu, alimentada por doações de pessoas comuns tocadas pela história. Helena vendeu a cobertura, os carros, tudo o que restou. Mudou-se para um apartamento simples, arrumou trabalho como consultora, usando suas habilidades de administração para ajudar pequenas empresas. Não era glamouroso, mas era honesto, e pela primeira vez na vida, ela dormia em paz. Daniel continuava o tratamento, e milagrosamente os tumores estavam regredindo. Os médicos falavam em remissão, em esperança real. Ele começou a desenhar novamente, projetos de arquitetura social para a fundação. Mãos que tremiam seguravam lápis com propósito renovado. Olha isso! Ele mostrou um esboço de um abrigo para moradores de rua. Digno, humano, acolhedor. Uma tarde, quase 1 ano depois daquele encontro fatídico na calçada, eles voltaram ao lugar onde tudo recomeçou.
A rua em frente ao antigo prédio de Helena, agora vendido para outro grupo empresarial. Ficaram parados ali, lembrando. Você se arrepende? Daniel perguntou. Helena pensou por um momento, pensou em tudo que perdeu. Dinheiro, poder, status. Pensou em tudo que ganhou. Paz, propósito, amor redescoberto. Não, ela respondeu, honesta e firme. Nem um segundo. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, como faziam 23 anos atrás. Nem eu. Valeu a pena. Tudo, até a dor, porque nos trouxe de volta aqui. E ali, na mesma calçada onde ela o havia desprezado, Helena beijou Daniel pela primeira vez em mais de 2 décadas. Um beijo que sabia a perdão, a recomeço, as segundas chances que o universo teimosamente oferece. Porque às vezes a redenção não é sobre recuperar o que perdemos, é sobre descobrir quem somos quando perdemos tudo. A história de Helena e Daniel nos ensina algo fundamental sobre o ser humano. Nunca é tarde demais para escolher diferente, para olhar nos olhos de quem julgamos e reconhecer nossa própria humanidade refletida ali. Helena perdeu um império, mas ganhou a própria alma de volta. Daniel sobreviveu ao insuportável e ainda assim escolheu o perdão em vez do ódio. Quantas vezes nós passamos por pessoas nas ruas e viramos o rosto? Quantas vezes julgamos histórias sem conhecer os capítulos que faltam? Quantas vezes escolhemos o conforto da ignorância em vez da dor da verdade? Esta história é sobre mais do que 2 amantes separados pelo destino cruel. É sobre todos nós, sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, sobre o tipo de pessoa que decidimos ser quando o mundo nos dá poder. Helena teve a coragem de destruir tudo que construiu quando descobriu que estava edificado sobre injustiça, e nesse ato de destruição, ela finalmente se tornou livre. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários. Você teria a mesma coragem que Helena? Você conseguiria perdoar como Daniel? Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem lembrar do que realmente importa. E da próxima vez que você passar por alguém em situação de rua, lembre-se, cada pessoa tem uma história, e algumas dessas histórias vão partir seu coração. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história.